Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos vocês, bem como aqueles que amam as cidades onde nasceram ou aquelas que escolheram viver. O maior estímulo que vocês podem dar a este canal é através de comentários ou postando likes, também conhecidos como joinhas, e enviando críticas. Sociedade ideal se constrói a partir do consenso, do encontro de opiniões acordantes e discordantes. Em cima disso, se constrói uma diretriz que trabalhe em favor da melhoria da qualidade de vida de todos. Gostaria de iniciar nosso tema de hoje entrando na máquina do tempo e indo para os anos 40, mais precisamente dia 31 de janeiro de 1946, data em que tomou posse na presidência da República o candidato Eurico Gaspar Dutra. Ele foi responsável 3 meses após, exatamente no dia 30 de abril de 1946, através do Decreto-Lei 9215, pelo fechamento de todos os cassinos no Brasil. Então, com uma só penada, ele fechou 50 mil postos de trabalho e conseguiu a proeza de falir, da noite para o dia, um sem número de empresários e de desestimular o direcionamento de investimentos para os nossos polos turísticos. Justamente uma época que o turismo no Brasil progredia a olhos vistos nas capitais, nas cidades serranas, nas estâncias hidrominerais. Inúmeros projetos de hotéis estavam sendo estudados, negociados, e ele conseguiu simplesmente eliminar todo esse quantitativo de postos de trabalho, investimentos que viriam para o Rio de Janeiro e demais cidades brasileiras. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil, à época, era um país litorâneo. A marcha para o oeste, que se deu pacificamente, é bom que se frise, só veio ocorrer nos anos 55 a 60, com a inauguração de Brasília. Mas vamos voltar à situação que nós iniciamos o encontro de hoje. Eurico Gaspar Dutra foi o responsável pelas milhares de garrafas de champanhe abertas no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela e também em Las Vegas, porque todos os investimentos que se destinariam para cá foram para lá. Não percam de vista que Las Vegas, à época, estava engateando. Quando eu vejo que a alegação para o fechamento dos cassinos no Brasil foi a defesa da família brasileira, dos princípios, da moral, da ética, impedir a criminalidade,
eu chego a pensar que a turma na época, talvez até por deficiência de comunicação, não percebeu que o jogo nunca fechou no Brasil. O que fechou foi o jogo legal. Aquele que tinha endereço certo, aquele que empregava brasileiros, aquele que trazia negócios a nível de passagens aéreas, hotéis, transportes, excursões, projetos de aberturas de estradas. Pessoal, na verdade, o que aconteceu no Brasil aconteceu nos Estados Unidos com a bebida. Lá, quando fizeram a lei seca, escancararam as portas para a entrada da máfia americana. A lei seca teve essa finalidade: levar a máfia para os Estados Unidos. E o fechamento dos cassinos, que fechou o jogo legal, inundou o território com jogo ilegal e administrado pelo crime organizado. Então a massa de corrupção se estabeleceu no país, uma verdadeira teia envolvendo todo tipo de criminalidade e que nós não nos livramos até hoje. Agora, o jogo no Brasil não existe? Não é isso que o noticiário policial nos diz. E não é isso que as dezenas de milhares de casas lotéricas no Brasil me informam, porque o jogo no Brasil é gerenciado pela Caixa Econômica Federal através das casas lotéricas. E os nossos hotéis, a rede hoteleira nossa, continua vendendo pernoites. Nós não temos um hotel com um grande teatro dentro. Nós não temos um hotel com um grande cassino dentro. Nós não temos um hotel que os moradores da cidade e os turistas frequentem restaurantes, salvo um ou outro. Poderiam ser todos. Nós precisamos de postos de trabalho. Nós não podemos ter uma juventude marginalizada. Coloquemos esses garotos, rapazes, aprendendo turismo nas escolas públicas. Vamos criar a cadeira de turismo. Vamos pegar essa massa de taxistas, são 140 e tantos mil taxistas, são uma mão de obra preciosa para o turismo. Vamos treinar esse nosso time. Nós temos quase que 150 mil potenciais guias turísticos. Vamos colocar esses rapazes fazendo cursos básicos de turismo. Vamos estimular os nossos taxistas a falarem um outro idioma. Vamos colocar um idioma na escola para a criança aprender a falar. Não precisa nem ler, nem escrever, falar. Eu trabalhei numa empresa americana que os meus colegas que vinham dos Estados Unidos, eles faziam cursos de português de imersão total. E eles vinham falando português. Aí um dia eu entreguei um trabalho meu sobre rentabilidade de Ultimate Parents no Brasil, a nível bancário. Eu entreguei para um colega dos Estados Unidos. Ele disse: olha, senhor, eu falo português como você, mas eu não aprendi a ler em português, nem escrever. Eu só sei falar. Mas, para o que eu me proponho, está tudo muito bem. E é isso, pessoal. O que vale é falar o idioma. O taxista falando
100, 200 frases em inglês, mantenha a conversação. Vamos investir na nossa mão de obra, nos nossos prestadores de serviços. Vamos trabalhar o turismo. E aí vamos voltar àquela tecla inicial. Qual é a razão dos cassinos não estarem abertos no Brasil? Logo o Brasil, que liberou as bets. Alguém já viu algum empregado de uma bet dessa? Eu vejo esses jogadores de futebol famosos, ex-televisivos famosos, falando maravilhas das bets. Olha, pessoal, bets são apostas que são feitas pelo telefone, computador, laptop. E eu não sei nem aonde ficam essas empresas. Eu não conheço nem o CNPJ de uma dessas empresas, endereço, os donos. Aliás, um grande número delas fica fora do Brasil. Mas que moral tem essa turma de implantar no Brasil esses jogos dessas apostas, que se aposta até em escanteio de futebol, ou cartões amarelos, ou cartões vermelhos, apostas que independem da sorte. Essa sim é uma aposta que pode ser combinada 3 dias antes da realização do evento esportivo. Volto à pergunta, alguns de vocês conhecem o endereço de uma dessas bets? São essas pessoas que têm poder para liberar essas apostas bet que giram bilhões e não apostam em liberar cassinos? Cassino com endereço certo, que emprega manobrista, que emprega cozinheiro, porteiro, segurança, croupier, carteador, turma da manutenção, equipes de tesouraria, de administração. E os futuros cassinos no Brasil, quem sabe, não venham a ser instalados em hotéis com grandes teatros? Por que não? Boates funcionando? Por que não? Olha, pessoal, em algum momento, alguém vai se perguntar por que fecharam os cassinos no Brasil que tinham um endereço conhecido, empregavam pessoas com carteira assinada, fecharam isso tudo para o enriquecimento de trades turísticos internacionais próximos às nossas fronteiras. Em algum momento, esse ato de lesa pátria vai vir à tona. O que eu não posso admitir é terem fechado os cassinos da noite para o dia, terem desempregado 50 mil brasileiros, colocado na rua da amargura, os seus dependentes, falido milhares de empresários, e 78 anos após, continuam mantendo essa hipocrisia, essa farsa, e cinicamente liberam essas apostas bet que operam por computador, telefone celular, e ninguém nem sabe onde se localizam. Eu gostaria que vocês comentassem, porque essa história de dizer que a abertura dos cassinos no Brasil vai viciar o povo nosso povo jamais deixou de jogar, porque não foi essa a intenção quando fecharam os cassinos.
fecharam os cassinos para fabricar a ilegalidade. A ilegalidade, o jogo ilegal, é que vem albergando essa fantástica corrupção no país há 78 anos. Muito nós poderíamos falar e falaremos em outros vídeos. Eu vou encerrar por aqui para que ele não fique muito longo, mas eu aguardo o comentário de vocês. Vamos discutir o assunto. Afinal de contas, o maior banqueiro de jogo no Brasil é a Caixa Econômica Federal. Lamento que ela não atraia turistas. E lamento também que não seja tão eficiente quanto deveria. Com apreço, de Augusto Ascioli de Oliveira, do Rio de Janeiro.